Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então à nossa palestra de hoje. Estou aqui eu do Fast Commerce, o Rafael e a Patrícia, tá? A gente fica aqui no chat, tá? O chat hoje ele é moderado nas nossas palestras, então a gente fica aqui, vão soltando alguns comentários e as perguntas a gente pede para deixar para o final mesmo, tá? A ideia é que o Fabiano vai ter uma apresentação de em torno de uns 30 a 40 minutos. E aí depois a gente parte para perguntas e respostas para ele, tá? Lembrando também que a gente está gravando o conteúdo aqui da palestra, a gente grava o vídeo para depois divulgar dentro do nosso blog e no nosso canal do YouTube também, tá? Então, quem não puder assistir toda a apresentação, para alguém que ficou com um pouco de dúvida em algum ponto, enfim, depois quer compartilhar com alguma outra pessoa da sua empresa, a gente grava, tá? E junto com os slides aqui que o Fabiano vai disponibilizar, a gente vai colocar dentro do nosso blog. Então, gente, eu queria agradecer aqui o Fabiano, dizer que a KPL aqui é um grande parceiro do Fast Commerce, aqui é de longa data, né? A gente estava até conversando aqui, antes de começar aqui, o Fabiano falou que foi uma das primeiras palestras dele foi aqui com o pessoal da Rumo Informática, bem bacana, acho que é uma parceria aí muito boa que a gente tem, né? E a gente faltava aí dar um espaço um pouco maior para ele mostrar um pouco do seu serviço, do seu produto e alinhar um pouco também a melhorar, né, o back-office das suas lojas, como vocês podem melhorar o dia a dia da operação da sua loja virtual, tá? Antes de eu passar para ele aqui, eu só vou colocar uma enquete aí para vocês dizerem como que está o áudio, tá? Então, agora vai aparecer na tela de vocês uma perguntinha, então vocês colocam aí se estão me ouvindo bem, se está cortando, para então eu passar a voz aqui para o Fabiano, tá? Vamos lá, pessoal, tem mais algumas pessoas aí, só metade votaram, então gostaria um pouco mais da participação de vocês também para a gente dar início aqui. O Adriano falou que estava cortando um pouco. Lembrando, gente, que como o webinar nosso aqui a gente tem o acesso à internet, né? A gente sugere aí que vocês fechem todos os programas, outros navegadores, outras abas aí do navegador que estejam com acesso à internet, para melhor performance, tá? O vídeo a gente fica travado mesmo, até para a questão do áudio ser otimizado. A gente deixa só uma foto aí, a Patrícia e o Fabiano tiraram a foto, para ficar melhor mesmo, para o áudio ficar mais limpo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o resultado. A gente está com a grande maioria, está ouvindo bem nosso som, tá ouvindo claramente. A gente continua aqui, caso muitas pessoas comecem a falar que o áudio está ruim, o áudio está cortando, eu vou interromper aqui o Fabiano para a gente fazer de novo a enquete para todo mundo, tá? Então, novamente, Fabiano, obrigado pela presença e boa palestra. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer aqui a Patrícia, o Rafael, a Rumo de modo geral pelo convite de poder bater esse papo aí com todo mundo. A ideia é que a gente consiga compartilhar conteúdo aí, o nosso dia a dia aí, que é o desafio de tocar uma loja aí na internet, né, os desafios que tem. E bacana, vamos começar. A ideia é que a gente consiga, como o Rafael disse, ter uns 30, 40 minutos aí passando os slides, eu conversando, depois no final a gente consiga ter uma interatividade boa aí e realmente trocar conhecimentos, tá ok? Obrigado mesmo a todos. Vamos lá. Só falando um pouquinho de mim, da KPL, então, sou um profissional de tecnologia, já há 20 anos trabalhando com isso. Para não perguntarem minha idade, eu tenho 39, tá? Desde 98, 99, trabalhando com comércio eletrônico, sempre com ERP, com sistema de gestão, e nesse período todo da KPL, trabalhando retaguarda, trabalhando back-office de comércio eletrônico, né? Hoje a gente tem quase 400 lojas que a gente trabalha de tamanhos diferentes, de segmentos diferentes.
E isso que é bacana, né? Porque em cada momento do nosso negócio, vamos tendo desafios diferentes, momentos diferentes. Então, como geralmente tem um público heterogêneo, eu vou tentar trouxe um material aqui para dar uma pincelada em aspectos gerais, que são preocupações aí independente do tamanho da empresa. Desde clientes que fazem 1, 2, 5, 10 pedidos por dia, até clientes grandes com centenas, milhares de pedidos. Então, vamos começar. Então, a KPL é uma empresa de software, a gente desenvolve sistema de back-office, sistema de RP, sistema de gestão, especializado, 100% especializado em comércio eletrônico. E aí a gente vai explicar um pouquinho aí o que é essa diferença, o que é um back-office, o que é um RP, por que faz sentido ter isso, como completar a gestão da empresa como um todo, e essa que é a ideia. Bom, alguns pontos de atenção que eu trouxe aqui dentro de uma operação de e-commerce, que são características diferentes de um mercado tradicional. A primeira questão é a velocidade, né? Então, quanto menor o prazo de entrega prometido, mais competitivo a gente se torna com relação a nossos concorrentes, independente do tamanho. Então, eu sou uma loja pequena, eu sou uma loja de nicho, e eu estou concorrendo com grandes players, então eu vou me destacar pelo conhecimento do produto, pela minha agilidade da entrega, pela assertividade, que é o meu segundo ponto que eu destaquei aí, né? Então, o comércio eletrônico, ele atende o consumidor final, ele exige nível de serviço, de SLA, comparativamente bom, né? Quando comparado, ele espera isso, e quando a gente compara isso com distribuidores e atacadistas, né? E por que a gente tem que ter toda uma gestão, todo um compromisso diferente por e-commerce, né? Por causa de algumas singularidades. Então, a primeira questão é trabalhar o long tail, a cauda longa, então a gente tem que ter o gerenciamento de muitos produtos, de muitos SKUs, então essa é uma diferença, né? A gente tem uma quantidade elevada de pedidos de pelo menos esse é o objetivo, né? Se o marketing estiver bem trabalhado, que é diferente de uma operação de distribuição, de atacadista, onde eu tenho poucos pedidos, poucas notas por dia, com vários itens. Então, geralmente, a gente compra do fabricante, compra do distribuidor, então nós somos clientes B2B, então tem essa característica que é diferente de nós varejistas, de nós lojistas, que temos que fazer isso realmente um volume um pouco maior, né? Isso impacta outras coisas, né? Como um picking fracionado, ou seja, retirar a mercadoria da prateleira, do meu CD, do meu centro de distribuição, do meu estoque, e fazer com que chegue um único item ou dois itens lá no meu cliente, né? Então, essas são algumas das singularidades. Como é que a gente entende, né? O que é um back-office, né? Um back-office de e-commerce, né? Uma retaguarda de e-commerce. Fazendo uma analogia, é como se ele fosse o orquestrador da operação. Então, ele é o epicentro, né, de um ecossistema que tem que funcionar, onde a gente tem a plataforma de e-commerce, né, que é a minha vitrine, né, para poder captar minha venda. Claro, e quando a gente fala de plataforma de e-commerce, né, eu até fico envergonhado aqui de falar isso perto do pessoal aqui do Fast Commerce, porque é a especialidade deles, mas a gente tem preocupações aí com a captação da venda. Então, como é que eu vou trazer o meu cliente para a minha loja, como é que eu vou tratar usabilidade, um checkout ágil, que acabou de sair uma versão boa aí de checkout aí dentro da ferramenta, como é que eu converto, eu tenho preocupações com o pagamento, com o processamento do cartão, com o débito online, com o boleto, eu tenho a questão aí de operação logística do ponto de vista de receber a mercadoria, de armazenar essa mercadoria que eu recebi e expedir essa mercadoria. Algumas operações fazem isso dentro de casa mesmo, então o próprio lojista faz isso. Existem algumas operações terceirizadas, especialistas em fazer isso de forma terceirizada, de forma que o cliente se preocupe com outras questões e não com a logística. Então, o orquestrador, né, no caso aí o Abacus, eu não comentei, mas Abacus é o nome do software desenvolvido pela KPL, ele tem que ter essa interação aí com esse outro sistema dessa operação logística, né? A gente tem que necessariamente ter também uma integração para a parte de nota fiscal eletrônica, então eu tenho que integrar isso com o governo, integrar isso com a Secretaria da Fazenda, e também eu tenho que fazer essa integração também com o distribuidor logístico, né? Então, distribuidor logístico seria o meu entregador, quem realmente pega o pacote e deixa na casa do cliente, e a brincadeira só termina quando isso acontece, né? É comum alguns clientes nossos, então lá na área de atendimento, na área de saque, o cliente liga perguntando, cadê meu pedido? Fala, não sei, né? Esse pedido eu já coloquei nos correios, agora é com eles. Não é verdade.
A preocupação é do lojista, né? Ele tem que dar o feedback. Então, sistemicamente, do ponto de vista de software, nós temos que ter uma integração com todo esse ecossistema, né? Ele está simplificado aqui, ele pode ficar muito pior, né? Vamos dizer assim, ou mais complexo, né? Acho que essa é a melhor palavra do que pior. E a gente está aí no meio, orquestrando toda essa questão de todo esse ecossistema, de sistema, de operação, para poder fazer a brincadeira funcionar direito. Bom, um dos pontos importantes, então vamos lá, vamos supor um seguinte cenário, talvez algumas pessoas se identifiquem com esse cenário, né? Eu tenho uma reserva financeira, eu resolvo investir num negócio próprio, ou mesmo ter um negócio offline, uma loja física, e começo a querer a minha presença, colocar a minha presença no online. A primeira coisa que a gente começa a procurar, a se preocupar, é com a plataforma de e-commerce. E realmente é um ponto importante, tem que ser preocupado. Depois a gente percebe que a plataforma de e-commerce ela vai até um certo ponto, ela vai até a captação da venda. Existe uma série de questões depois que o back-office, que o ERP trata, que faz sentido todo para terminar o ciclo. Então eu já começo a falar pelo menos de 2 sistemas, normalmente de 2 empresas diferentes, e que têm que conversar, eles têm que integrar. Então esse é um primeiro ponto importante, foi o meu primeiro slide não institucional, vamos dizer assim, né, para poder explicar. Então, como é que funciona essa integração? Do lado esquerdo, vocês podem ver, eu tenho o meu e-commerce, eu tenho a minha loja do Fast Commerce, e do meu lado direito eu tenho o Abacus, o meu sistema de back-office. E eu tenho um caminho de mão dupla, 2 setas, que representa a integração de informações que têm que ser trocadas. Então, o que a gente defende, o que funciona dentro de dezenas de clientes que a gente já tem dentro em parceria com a própria Rumo, com o próprio Fast Commerce, a gente defende que toda a parte, que é o que está embaixo na tela, toda a parte de produtos, tudo que está relacionado ao produto, seja cadastrado no Abacus. Quando eu estou falando de tudo relacionado ao produto, eu estou falando de informações que é a parte chata, né, a parte não glamurosa da coisa, que é a minha categoria fiscal, o meu NCM, as informações de alíquota de impostos do meu produto, o código de barra que eu vou usar, que são coisas que não são usadas para venda, mas que são informações referentes ao meu produto. Então eu cadastro tudo isso dentro do back-office, dentro do ERP, e cadastro também as informações mercadológicas, dados técnicos, características, aquilo que diferencia o meu SKU, o meu item de estoque, a minha variação de cor, de tamanho, de sabor, de voltagem. Então tudo isso eu cadastro num único lugar, esse lugar é o Abacus, e o Abacus vai mandar isso automaticamente para o site de e-commerce, para o Fast Commerce, sem que eu precise cadastrar. Então, para quem não tem um sistema integrado por trás, essa é uma primeira mudança que a gente tem que entender. Eu vou deixar de usar o admin, né, do Fast Commerce, né, para cadastrar produto e vou usar o Abacus como ferramenta para completar tanto as informações de ERP, que eu falei, aquela parte não glamurosa, quanto as informações mercadológicas. Então, a gente elimina a primeira parte da integração, que é a parte de produtos. Junto com isso, a gente tem a questão de preço, né? Quando eu falo de preço, eu falo de preço preço por, e por que o preço tem que estar com a gestão dentro do RP? Porque dentro do RP, dentro do back-office, que eu faço o meu pedido de compra, que eu cadastro o meu fornecedor, que eu dou a entrada na mercadoria. Quando eu dou a entrada na mercadoria, já importando o XML que vem do fornecedor de maneira automática, de forma que eu não tenha que digitar esses dados de novo, junto com as informações do estoque e de alimentar o financeiro, meu contas a pagar, porque se eu estou comprando, uma hora eu tenho que pagar, né? Eu alimento também informações de custo. Então, quanto custa a minha mercadoria? O meu custo líquido, o meu custo imposto, o meu custo que já está contemplado, o imposto. Por exemplo, se eu compro de um fabricante, a nota fiscal do fabricante, ela vem com IPI. Mas eu, varejista, que sou uma revenda, eu sou um comércio, eu compro e vendo produtos, eu não tenho direito ao crédito de IPI. Então, esse imposto ele é custo, na totalidade. Diferente do ICM, onde eu tenho a questão do crédito, aí depois eu tenho o débito na hora da venda e eu faço uma conta aí de mais e menos para saber quanto que eu tenho que pagar no final para o governo. Então, é pertinente, é interessante que o preço seja gerido pelo Abacus, né, que eu consiga colocar um markup, que eu consiga ver exatamente a minha margem de contribuição, que nada mais é do quanto eu estou ganhando nesse produto, nessa venda, nesse pedido, eu tenho essa gestão.
O detalhe do preço, a gente manda o preço referência, mas a gente não bloqueia, e poderia ser assim, todas as questões de política comercial que é definida no site. Eu posso incentivar a venda dando um desconto para um pagamento no boleto, ou um compre junto, uma gestão de kit. Então, assim, tudo isso é respeitado aquilo que o Fast Commerce terminou falando para o cliente, combinando, tá ok? Então, a gente não perde isso. Então, nós falamos de produto dentro do Abacus, nós falamos de preço dentro do Abacus, do back-office, e, naturalmente, a questão do estoque também, né? O estoque é importante quando eu tenho estoque compartilhado com uma outra operação, como uma venda no Marketplace, por exemplo. Marketplace, então, é um assunto que dá para ter um outro webinar, né? Só para falar disso, né? Mas é comum que eu tenha um segundo canal de vendas e eu tenha um sistema, supondo que eu tenha um único item em estoque e que eu tenho 2 canais de venda. Eu estou vendendo na loja própria minha e estou vendendo de um Marketplace de mercado também. Na hora que eu vendi um produto, eu tenho que disponibilizar, né? Porque eu não posso correr o risco de vender o produto e não ter para entregar, né? Isso gera um problema bastante grande. Quando eu falo de gestão de estoque, eu vou muito além, né? Eu falo de questão de controle de consignação, eu falo de controle de estoque virtual, para fazer uma operação de cross-docking, onde eu trabalho com o estoque do meu fornecedor, e na hora que eu vendo esse produto, eu faço uma compra automática, disparando um pedido de compra automaticamente, e mando a mercadoria para o meu fornecedor. Eu tenho que ter tratamento do meu estoque de defeitos, do meu estoque de avaria, para depois eu negociar isso com o meu fornecedor. Então a gente fecha esse primeiro ciclo importante de informações que nascem dentro do Abacus, dentro do back-office, referente produto, referente preço, referente estoque, e mando isso para o Fast Commerce. Com isso, é montada a vitrine, né, com todo o layout, CSS, enfim, todo o look and feel, né, dentro do wireframe que eu defini, das minhas áreas do meu site. Faço a minha estratégia de marketing e no final eu vou ter o quê? Um pedido e um cliente. Então, o Fabiano, que eu tenho meu nome, meu endereço, meu CPF, que comprei um aparelho de celular preto, né, um SKU, e que tem que receber. Então, essa informação volta também para o nosso sistema, para a gente poder fazer a gestão desse pedido até a entrega da mercadoria. Então, fechando, então a gente manda produto, preço, estoque, e recebe do site informações do pedido e do cliente. Tá ok? No pedido vem a forma de pagamento, se ele é para presente, tem tratamento para tudo isso. E à medida que vão acontecendo, no próximos slides vai ficar bem claro isso, a gente consegue ir mostrando de volta, informando o site dos status do pedido. Porque quando o cliente entrar em meus pedidos, ele tem que saber exatamente o que está acontecendo, né? Se o pedido já saiu, se já foi faturado, se ele está parado em algum estágio da operação. Então, essa é uma questão muito importante quando a gente tem que avaliar um back-office, que é a questão da maturidade da integração com a plataforma. Quando a gente fala de integração ainda, integração pode ser feita de 2 jeitos, né? É até uma brincadeira que eu faço. Ela pode ser feita do jeito certo e ela também pode ser feita do jeito errado. O que é o jeito certo? O jeito certo é um tratamento com mensageria. O que é isso? Quando eu cadastro um produto novo, quando eu altero uma descrição, quando eu modifico um preço, isso é como se fosse uma mensagem que o sistema de back-office tem que trocar com o site. Então, eu estou falando de ter uma interação somente daquilo que é novo e daquilo que foi alterado. Se eu fizer uma integração que a cada 1 hora, a cada 30 minutos ou uma vez por dia, eu colete toda a informação do meu sistema de RP, do meu sistema de back-office e mande isso para o site, não é uma integração inteligente. É inteligente que eu somente monitore, ou seja, que eu troque as mensagens daquilo que é realmente importante, daquilo que está diferente, daquilo que foi alterado. Essa integração, ela tem que ter persistência e tem que ter monitoramento. Por exemplo, vamos supor que a internet de vocês está com algum problema, a internet do lojista, e aí essa mensageria não conseguiu chegar do outro lado. Não adianta simplesmente abandonar, né? Se é um produto que eu comprei, deixei ele paradinho lá, esperando só chegar a mercadoria para disponibilizar no meu site. O fornecedor me entregou a mercadoria e aí o estoque não subiu para o site, esse produto ele vai estar indisponível, vai estar avíseme quando chegar e você não vai vender. Por quê? Por causa de um problema de integração. Então você tem que ter um código, um algoritmo de persistência para falar, essa mensagem tem que ir lá para o site tem que saber
que agora eu tenho esse produto em estoque. Então eu estou trabalhando, além da mensageria, eu estou trabalhando persistência e tenho que ter um monitoramento disso, né? Então, assim, são duas empresas, dois sistemas, a gente pode ter algum problema aí no meio, eu tenho que ter ferramentas que permitam monitorar como é que essa comunicação está feita. E aí a gente fecha a questão importante, que é a questão da integração com a plataforma. Esse aqui é um exemplo, né, de um cliente comum, né, um cliente Fast Commerce, um cliente KPL que utiliza Abacus, onde todo o cadastro de produto ele foi feito dentro do Abacus, né, então o nome, Bill Whey Protein, né, então o preço que está ali, né, de 159 por 127, aí tem os sabores, baunilha, chocolate, morango, tudo isso foi cadastrado no nosso sistema e no momento que ele vai para o site, ele já ganha a cara de internet, a cara de produto que vende realmente, tá ok? Além disso, né, das informações, eu tenho aqui seção de dicas, modos de usar, tabela nutricional, enfim, tudo aquilo que eu preciso para ter uma página, uma landing page, uma página vendedora, a gente consegue ter esse conteúdo dentro do nosso sistema e publicar isso automaticamente para o site. Bom, o que acontece? Nesse slide aqui, eu coloquei ali em cima ali o e-commerce, a minha loja virtual. Aí tem uma seta para baixo que representa a integração com o Abacus. E uma vez que esse pedido está no Abacus, ele tem um único objetivo final, que é chegar naquela moça alegre ali, né? A cliente salte feliz da vida. Brincadeira à parte, o que é o cliente feliz? É o cliente que recebeu o produto no prazo correto, ele recebeu o produto bem acondicionado, esse é o cliente que vai estar feliz, né? Essa felicidade não pode ser só do cliente, ela tem que ser do varejista também, tem que ser do lojista. Então eu coloquei alguns steps, alguns passos aí, que são importantes a ressaltar, né, que é o tratamento do sistema, que vocês têm que exigir de qualquer sistema da retaguarda para vocês, independente de qual seja, que tem esse controle, porque senão a gente termina se complicando, né? Eu vou falar do pagamento, que é o terceiro retângulo que está ali. O pagamento significa que o Abacus, ou o sistema de back-office, ele é capaz de processar esse pagamento através de um gateway, qualquer gateway do mercado. Os grandes players, né? O Braspag, Mundipag, MaxiPago, AccessStage, enfim, Software Express, tem vários gateways que a gente comunica, que vai fazer a comunicação com o adquirente para saber se o cartão foi aprovado ou não foi aprovado. Só que antes disso, antes do pagamento, no retângulo da esquerda, eu tenho um passo importante também que é a análise de risco, que é o antifraude. Esse antifraude também, o sistema vai estar integrado com os principais players, com ClearSale, com F-Control, porque eu tenho que saber realmente se esse cara que está comprando é ele mesmo, né? Se você é você mesmo. Então a gente termina tendo uma integração sistêmica para saber se é fraude ou não. Se não sendo fraude, a gente manda para o pagamento aprovado, a gente vai para o próximo estágio. Uma parte importante aqui é uma questão de pré-out, uma questão de pré-autorização. Então a gente sinaliza primeiro para o gateway de pagamento, se eu fosse passar esse cartão, iria dar certo? Tem limite? Aí o gateway de pagamento fala, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí eu mando para o antifraude. O antifraude fala, não tem problema nenhum, você é uma venda que parece ser boa, né? Então, aí a gente volta para o pagamento e fala, captura aquela venda. E aí a gente dá sequência. Esse passo é um passo conflitante, né? Mas é um conflito bom. O que eu quero dizer com um conflito bom? Ele tanto pode estar dentro do back-office, esses dois passos, do pagamento e do antifraude, quanto ele pode estar dentro do site. Existem prós e contras de estar dentro no cenário do outro. A gente gosta que isso esteja com a gente dentro do back-office por causa da questão da logística reversa. Então, quando eu estou falando de reversa, de troca, devolução, pode ser que eu mande um produto para o cliente, que ele pagou R$100, por qualquer motivo, né, o Código de Defesa do Consumidor garante isso, esse cliente, ele quer devolver a mercadoria. E aí eu não tenho mais a mesma mercadoria para entregar para ele, eu incentivo ele a levar um outro produto. E ele escolhe um outro produto de R$150. Com essa questão do pagamento estando dentro do ERP, dentro do back-office, a gente consegue fazer o pagamento somente da diferença. Então é um diferencial. Quando a gente começa a ter um certo volume, né, como eu disse, a gente tem fases dentro de um e-commerce, né, de um pouco volume, de um volume médio, de um volume grande. Então essa agilidade, essa agilização
essa capacidade de performar grandes volumes, ela começa a ser importante, né? É o volume, é onde a gente começa a realmente manter aquele nível de SLA, de nível de serviço, que eu falei para vocês, dentro de um nível satisfatório. Então, a gente fechou aí a questão do pagamento e da análise de risco. Pagamento com cartão. Ainda falando em pagamento, a gente tem a questão do boleto. Quem que emite o boleto? O próprio site, o próprio Fast Commerce. E ele emite esse boleto numa carteira sem registro. Mesmo sendo uma carteira sem registro, a gente tem a capacidade de importar um arquivo que o banco disponibiliza, um arquivo chamado CNAB, é CNAB, que é um arquivo texto, que lá dentro desse arquivo está dizendo o código de todos os boletos que foram pagos ou não. Então, eu vou falar números gerais de internet, né? Claro que isso pode variar de segmento para segmento, mas a gente tem aí de 70% a 75% de vendas com cartão, 20% a 25% de vendas com boleto. Então, se eu sou uma loja que tenho 10 pedidos por dia, eu estou falando de 2, 3 boletos por dia, isso não vai me incomodar. Eu consigo ir lá no meu site do banco, no Internet Banking, saber quem pagou, vou lá e libero esse pedido. Se eu estou falando de 100 pedidos, aí eu já estou falando de 20, 25 pedidos por dia, que eu vou ter que entrar um a um e dizer foi pago ou não foi pago. E a chance de eu errar nesse processo manual, ela é muito grande. E se eu errar, o que vai acontecer? Eu posso estar liberando o pedido de alguém que não pagou e disse que ele foi pago, e o cliente que pagou vai ficar com o pedido parado lá no status de aguardando confirmação do pagamento, aguardando o pagamento, e eu não vou mandar mercadoria para ele, né? Muito provavelmente ele logo vai reclamar, ele vai postar nas redes sociais, ele vai entrar no Reclame Aqui, ele vai mandar e-mail, ele vai entrar no chat, e muito provavelmente ele vai fazer tudo isso junto, né? Porque o cliente ele é tenso, né? Ele manda e-mail, e posta no Facebook, depois entra no Reclame Aqui, tudo junto, né? Então, a gente tem que evitar, né? Então, lembra que eu estava falando da felicidade do cliente? A felicidade não pode ser só do cliente, ela tem que ser do lojista. Tem que ter esse processo de forma ágil e de forma assertiva. Então, eu falei das principais formas de pagamento, que é o cartão de crédito, falei do boleto, falei do antifraude, e a primeira abinha ali, o primeiro retângulo, é a reserva do estoque. Vamos supor que eu tenha um único produto em estoque, um cliente comprou esse produto, falou que vai pagar com boleto, e esse boleto, geralmente a gente configura o vencimento dele para 2 dias, 3 dias, 5 dias, depende de cada um. É comum que eu tenha que empenhar esse estoque, que eu tenha que reservar esse estoque, esse único produto que eu tenho, para aquele cliente que acabou de comprar. Por quê? Porque se ele pagar, eu vou ter que entregar a mercadoria para o cliente. Se 2 clientes comprarem ao mesmo tempo e eu só tenho um produto, e for um produto de difícil reposição, um produto importado, ou mesmo um produto nacional que o fornecedor demora para me entregar, eu vou ter alguma indisposição com o cliente aí. Então, por isso que é importante o estágio da reserva do estoque. Então, a gente termina guardando essa mercadoria no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, até ter a confirmação do pagamento. Se o cliente pagou, ótimo, né? Eu libero o pedido. Se o cliente não pagou, eu estou com aquela mercadoria guardando estoque. Se eu estou com a mercadoria guardando estoque, tem outro cliente doidinho para comprar com cartão de crédito, e o cliente que estava guardando a mercadoria não comprou, eu vou fazer uma pergunta, como a gente está em webinar, eu não vou esperar a resposta, eu vou dar 2 segundos para vocês pensarem e depois eu vou fazer o comentário. Mas se o cliente, se eu tenho um produto só, o cliente fez um boleto, ele não pagou, e se ele não pagou, tem outro querendo comprar, o que eu tenho que fazer para voltar com essa mercadoria no estoque? Passou os 2 segundos, né? Eu tenho certeza que uma parte importante respondeu. Eu vou cancelar o pedido para voltar a mercadoria. Tá certo, tá correto. Só que antes de cancelar o pedido, eu vou desviar esse pedido para um fluxo de recuperação. Eu vejo poucos lojistas trabalhando isso da forma como tem que ser trabalhado. O que a gente percebe? Que um percentual importante dos pedidos, eles são recuperados. Um dado importante que já me falaram, eu tomo muito cuidado com números, né? Porque a gente vê de tudo o tempo todo na internet, mas fontes confiáveis me disseram, fizeram uma pesquisa séria, que 46% dos pedidos, 46, quase metade, dos pedidos com boleto que não são pagos, o cliente está aguardando o boleto chegar em casa pelo correio.
Ou seja, você teve um custo de aquisição alto, né? É a estratégia de Google, qualquer que seja, uma campanha de display, de link build, não importa. Esse cliente custou, ele navegou, ele concretizou, ele fechou todo o funil de compras e simplesmente porque ele não pagou, eu vou desistir dele, não me parece fazer muito sentido. Então eu tenho que ter um fluxo alternativo dentro desse pedido, trabalhar na recuperação de vendas. Então essa é uma dica bastante importante, né? Para que vocês possam refletir e falar, eu estou trabalhando na recuperação de vendas da melhor maneira possível? Eu acho que é importante essa reflexão. Voltando para o slide, então a gente falou de estoque, que é a reserva de estoque, né, pagamento, risco. Vamos supor que eu esteja trabalhando com estoque que não é meu. Eu tenho um fornecedor ponta firme, isso só pode ser feito com um fornecedor ponta firme. Cada vez mais eu vejo menos empresas fazendo isso por causa de falta de maturidade de tecnologia. Tem que ter uma integração de sistema muito boa. Eu trabalhar com o estoque do fornecedor. Por quê? Porque o estoque do fornecedor é para todos os clientes dele, não é exclusivo para você. Então existe um risco de eu vender o produto contando que o estoque está lá e na hora que eu pedir para o meu fornecedor, ele não tem mais a mercadoria para entregar. Mas se eu tiver um fornecedor ponta firme, eu posso fazer uma operação que a gente chama de cross-docking. Eu disparo o pedido de compra, uma necessidade de compra automática para o meu fornecedor. Quando a mercadoria chegar no meu estoque, ele já vai entender que aqueles clientes, aqueles pedidos, estavam aguardando aquela mercadoria chegar e já vai entrar num fluxo normal de separação, tá ok? Então, que parte que nós estamos? Nós estamos na parte do eu não tenho problema com o pagamento, eu sei que não é fraude, eu tenho a mercadoria, tá ok? O cliente já pagou, qual que é o próximo estágio? Pelo amor de Deus, o próximo estágio vai lá na prateleira, pega o produto, embrulha e manda para o cliente, tá ok? Se a gente quiser falar mais bonitinho, né, como é uma palestra, a gente vai para o processo de picking e packing. Picking é pegar a mercadoria na prateleira, packing é embalar a mercadoria. Nesse ponto, eu tenho que ter um sistema que ajude também. Eu não posso ter um formato, isso é o que eu não posso ter. Eu vou pegar lá 20 pedidos, 30 pedidos, 50 pedidos, emitir a minha nota fiscal, aí eu desço lá para o meu estoque, desço uma escadinha, né, porque o meu administrativo fica em cima, o meu estoque fica embaixo. Aí eu desço com 50 notas, chego lá, tem 50 caixas abertas, né, com as orelhinhas para fora, e eu vou começar a fazer um cara crachá de cada nota fiscal com cada pacote. A chance de eu errar ela é muito grande. Então, assim, eu não posso fazer esse processo. Então, o que a gente defende como processo logístico para o e-commerce? Que você emita um relatório de separação, um picking list, que vai dizendo, ó, vai lá no endereço tal, na prateleira número 2, por exemplo, né? Se tem especialistas em logística aqui, já vou deixar claro que isso dá para ficar bem mais complexo, com endereçamentos complexos de estoque, com picking por onda, tem uma série de coisas aí, mas acho que não é o foco dessa conversa, senão ela vai prolongar muito. Mas de maneira simplista, eu tenho que pegar essa mercadoria, eu volto com essa mercadoria para um caixa de supermercado, um ponto de checkout, que vai ter um terminal no sistema lá, eu bipo o produto, o código de barra do produto. Ah, Fabiano, mas nem todos os meus produtos estão identificados com código de barra. Não tem problema. Eu tenho, lá no processo de entrada, quando a gente recebe a mercadoria, eu já digo para o sistema, esse produto já tem código de barra, ele não tem. Se eu disser para o sistema que ele não tem, no momento da entrada ele já gera um código de barra automático para esse produto. Então eu consigo garantir que todo o meu estoque esteja identificado com código de barra. E o código de barra do celular preto é diferente do código de barra do celular branco, que é o que define meu SKU. Então, se eu sei que o cliente comprou o produto preto e eu tenho o celular branco, ou comprou um perfume de 25 ml e o separador pegou um produto de 50 ml, olha o prejuízo que você, lojista, iria tomar, né? Na hora que eu bipar o produto, se tiver errado, o sistema vai avisar. Ó, meu amigo, esse produto aí não foi o que o cliente pediu, você entendeu? Ou seja, ele não vai passar. É dessa forma que eu garanto a assertividade. Se eu bipei o produto correto, e é aí que é interessante, sozinho o sistema vai pegar todas aquelas informações de fiscais do produto, sem nenhum clique, sem nenhuma intervenção humana, é isso que eu estou falando. Ele vai gerar uma nota fiscal, vai fazer uma mensageria, vai trocar informação com a Secretaria da Fazenda, vai gerar uma nota fiscal em média 4, 5 segundos, já vai sair a DANF, né, que é a representação eletrônica da nota fiscal, tá ok? A representação em papel da nota fiscal eletrônica. Para quê? Para que naquela mesma hora eu já pego a DANF,
já estou com o produto ali, já embalo ele, acondiciono do jeito que eu quiser, com plástico bolha, com flyer, enfim, a maneira que eu achar mais adequada, já lacro a minha caixa, numa outra impressora, já sai a etiqueta dos correios, né, ou qualquer entregador, já com código de rastreio, já com tudo certinho, eu já mato aquele problema, coloco num canto, porque eu sei que 5 horas da tarde, o correio vai passar aqui e vai levar a mercadoria já toda certinha. Então, a gente fecha o ciclo de separação, de checkout e de embalagem, tá ok? Junto com o faturamento integrado, já gerando nota fiscal, a nota fiscal eletrônica, a etiqueta e um acompanhamento com o transportador, tá ok? Ou seja, eu garantindo esse processo de forma ágil, de forma assertiva, eu chego no final do slide que é o cliente feliz. Lá do lado eu coloquei ali Amazon, coloquei televendas, coloquei uma interrogação, porque é comum que eu tenha mais de um canal de vendas. Então, toda essa gestão do que eu tenho que pegar na prateleira e mandar para o cliente, independe de onde que o cliente comprou. Se foi no marketplace, se foi na loja, se foi no televendas. Todo esse processo ele tem que ser integrado, ele tem que funcionar de uma maneira só. Tá ok? Vamos lá. Fabiano, mas eu tenho meu RP aqui, que eu comprei na prateleira de mercado, que faz tudo isso. Então, assim, a primeira parte é a integração com a plataforma, né, que a gente falou 2 slides lá há bastante tempo. É isso que a gente tem que ver, porque, de novo, quando eu tenho 10, 20 pedidos por dia, não importa. E o número mágico, estatístico, com 40, 50 pedidos eu começo a me atrapalhar se eu não tiver todas as integrações funcionando. E se eu começo a me atrapalhar o diferencial de eu ser pequeno perante um grande, eu começo a perder isso, porque eu começo a não ter um nível de atendimento excelente. Então, é importante a gente ter isso. Só que tudo isso que eu falei, ele é importante, mas a gente não considera trivial, feijão com arroz. Porque a gente tem processos diferenciados no e-commerce. Eu vou falar de alguns deles agora. Primeiro, essa questão da venda pré-paga, né? Então, diferente de uma venda B2B, onde eu analiso o cliente, defino se ele é bom pagador ou não, e faturo, manda nota fiscal, produto, com um boleto que vai vencer daqui a 30 dias. No e-commerce não, a venda é pré-paga, né? Então o cliente confia na gente, ele paga primeiro e depois ele recebe a mercadoria. Então a gente tem que entender dentro do fluxo que eu falei, essa diferença junto com a análise de risco, outro diferencial. A confirmação do pagamento, o boleto, então se o sistema que vocês estão usando, se está integrado, se tem capacidade de receber o arquivo do banco, mesmo sendo numa carteira sem registro, aquela carteira que a gente não paga uma taxa por boleto emitido para o banco, tá ok? A confirmação, a integração com o gateway no cartão de crédito, é um resumo de tudo que eu estou falando, que é para realmente ter uma fixação boa. A gente tem a questão da reserva da mercadoria, enquanto a confirmação do pagamento não acontece. A gente tem o aspecto de recuperação de vendas, tudo isso integrado a um saque, tá ok? A gente tem integração com WMS, a gente começa a falar um pouco de sopinha de letras que tem em TI. WMS é sigla de Warehouse Management System, o Sistema de Gerenciamento de Armazém. Fabiano, minha operação ela já é média, ela já é grande. Eu tenho um software aqui para automatizar todo o meu armazém e, enfim, eu preciso que esse sistema RP, que esse sistema back-office, integre com esse meu sistema que vai dar essa inteligência para o meu armazém. Então, tem que ter essa integração com o WMS. A questão da logística reversa, isso aqui vale uma pausa porque ele é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho de logística reversa. Eu mandei o produto para o cliente e o cliente quer trocar. A troca e a devolução, ela é a mesma coisa. A diferença é que a troca ela tem uma perna a mais, né, que é o envio de um novo produto. Então, o que acontece? Quando o cliente ele manifesta o desejo de troca, a primeira coisa que eu tenho que saber é, esse cliente é cliente meu mesmo? Quando que ele comprou? O desejo dele de trocar está de acordo com a minha política de troca? Eu posso simplesmente falar, não, eu faço o que o direito do consumidor faz, garante, vamos dizer assim, ou não, no meu site até 3 meses eu posso trocar, não tem problema nenhum. Então eu tenho que ter as informações do pedido, da venda, do cliente. Esse cliente já é um cliente recorrente, é um cliente bom, não, eu tenho o histórico dele. Então tudo isso a gente vai oferecer para saber se está de acordo. Eu abro um processo de troca dentro do sistema. Se eu não abrir um processo de troca, o que acontece? Os clientes começam a mandar o produto, né? Basta ele pegar a etiqueta do remetente e mandar o produto. Aí começa a chegar produto lá na minha loja todos os dias. Daqui a pouco eu vejo que tem lá 5, 10, 20, 50, 100 pacotes lá
e eu nem sei de quem é, eu nem sei o que fazer com aquilo. Então eu tenho que ter uma gestão de troca realmente. Então eu abro um processo de troca, já reservo o pedido. Então se o cliente está trocando um telefone que foi para ele e que ele está devolvendo, e que agora no lugar do telefone ele vai receber, vai trocar por uma TV de LCD, eu já deixo o pedido da TV de LCD garantido, reservando a mercadoria. Na hora que esse produto chega no meu estoque, na minha loja, eu vejo que está tudo ok. Se ele está bom, eu integro ele, tudo isso é automático, eu integro ele ao meu estoque para que eu venda essa mercadoria de novo. Se esse produto está ruim, foi por defeito, já vai para um estoque separado para eu negociar isso com o meu fornecedor. Nesse momento, o sistema já gera uma nota fiscal de entrada para justificar aquele estoque, aquela mercadoria no meu estoque. Ele recupera o crédito do imposto da venda que saiu. E se tiver tudo bem, ele já libera aquele pedido da TV de LCD automaticamente para o processo de picking packing, para o processo de separação naturalmente. Então, essa gestão do processo de troca e do processo de devolução, ela é importante, né? Alguns números que eu tenho varia de 4% a 7% do volume de vendas a questão da logística reversa, né? Então é só fazer uma conta, né? Daqui a um ano, quantos pedidos eu vou estar fazendo no mês, né, no trimestre, 4%, 7%, quanto que eu vou ter de troca, de devolução, e se eu tenho gestão manual ou se eu tenho gestão automatizada para poder fazer isso. Tá ok? A gente fecha o assunto logística reversa. Um outro ponto importante é a questão do distribuidor logístico, né? Integração com o Correio, Total, Direct, enfim, os grandes players. A gente tem um serviço, que é um software, um programa, que fica pingando, fica consultando os web services dos Correios, por exemplo, e lá ele vai saber toda hora o que está acontecendo com aquela mercadoria, com o código rastreio. Ah, já chegou na cidade, já foi recolhido, já foi entregue ou não. Então, por quê? Porque quando o cliente ligar para mim, cadê meu pedido? Eu tenho que saber exatamente o que está acontecendo com ele. Algumas informações, dependendo de cada entregador, são mais completas, outras menos completas. Tem alguns entregadores que eu consigo saber o seguinte: tentei entregar na casa da Dona Maria, que mora no apartamento 44, ela não estava, falei com o seu João, que é vizinho dela, no apartamento 43, e avisou que ela só chega depois das 10 da noite. Quando a Dona Maria ligar para mim perguntando cadê o pedido, eu falar tudo isso, que eu inclusive falei com o seu João, ela vai falar, poxa, que bacana, eles foram lá mesmo, você já diminuiu o nível de estresse. Então, isso é um aspecto importante, a integração com o distribuidor logístico. Tá ok? Uma outra questão, né? Eu sempre digo, feijão com arroz, peguei o pedido, não aconteceu nada demais com ele e eu entreguei ele. Por algum tipo de problema, eu tenho que ter um pedido parcial. Eu vendi 3 produtos para o cliente, só que na hora que eu fui lá achar na minha prateleira, eu não encontrei os 3. E eu tenho que ter gestão de pedido parcial. Essa gestão, ela pode ser... eu posso ter a decisão de mandar somente os 2 que eu tenho e depois eu mando o terceiro. Só que eu, lojista, vou ter que arcar com frete, né? Então não sei se eu consigo fazer isso. Ou uma segunda situação espera chegar os 3 produtos para eu poder mandar para o cliente, mas eu já podia deixar ele satisfeito em 2/3, em 2 produtos, e não consegui fazer isso, então estou segurando 2 produtos dos 3. Ou a terceira opção, que é a que eu mais gosto, mediante a temperatura que eu tiver com o cliente, da comunicação que eu estou com o cliente, eu decido na hora. Se esse eu vou mandar agora os 2 que eu tenho, depois eu mando o terceiro, ou se eu combino com ele, explico que teve um problema, e depois eu mando todo mundo junto, também parece ser o mais flexível. Mas o sistema tem que ter questão, tem que ter tratamento para tratar essas questões todas, tá ok? A outra parte é a parte de tributação, então... o produto, diferença de alíquota, a lei de transparência, né, que tem que destacar os impostos, a questão do protocolo 21, que é essa briga toda entre os estados para poder ficar com uma fatia maior de imposto. Eu mando uma nota de brinde, de doação, uma nota para presente. A nota para presente, então, é uma coisa bacana que a gente trata, que é importante para o e-commerce. Quando a gente sabe que é um pedido para presente, aquela nota fiscal que eu falei para vocês que vai junto com a mercadoria, a DANF, ela é uma DANF já pensada para presente. Ela vai sem o valor. Por quê? Para não ter a indelicadeza de eu presentear minha esposa, né, minha namorada, minha noiva, e ela saber, poxa, esse presente aí de R$10 que o cliente mandou para mim, não parece muito bom, né? Então, os clientes que a gente tem de flores, por exemplo, isso é muito útil, né? Então, a DANF do presenteado, que é quem vai receber o presente, ela vai sem valor, e a DANF do presenteador, que é quem comprou, do comprador, ela vai disparada automaticamente por e-mail, junto para o XML,
para o cliente saber que está tudo certinho, né? Então, é importante essas questões de tributação. A questão do atendimento, então, é uma questão importante, né? O atendimento é um dos cérebros de qualquer operação de e-commerce. Quem não acredita nisso, eu acho que vale a pena mandar um e-mail para a gente lá depois, para a gente poder debater um pouco melhor isso, mas vou dar alguns exemplos, né? Se eu não consigo fechar minha compra no site, eu cliente, não consigo comprar, eu ligo no saque, dizendo que eu estou com problema. Se eu tenho uma dúvida no produto, eu tenho que ligar no site, porque eu estou com dúvida se aquele produto realmente me atende. Então, ou eu vou falar com um parceiro de tecnologia, com o site que está com problema, né? Não é o caso do Fast Commerce, fazendo jabazinho só para descontrair. Ou então, se eu estou com um produto, eu tenho que falar com quem cadastra o produto, que está faltando informação. Ou se o meu pedido não saiu, eu tenho que falar com a minha parte logística. Então, vocês percebem que o saque, ele é o centro de todos os departamentos, ele é o termômetro de tudo isso. Então, a gente tem que dar uma importância muito boa para isso. A KPL tem um software específico, além do RP e do back-office, para tratar essa questão de saque de atendimento, e vale a pena a gente conversar um pouquinho mais também, para saber como é que isso funciona, tá? Como é que pequenas, médias e grandes operações tratam a questão de saque, tá ok? Vamos lá. Logística no e-commerce, né? Então, como eu disse, a questão da logística é importante, né? E o objetivo maior é o quê? Atender a expectativa do cliente. Ou seja, eu tenho que receber o produto certo, no menor prazo, tá ok? Então, com isso, a gente tem questões de onda de separação, checagem do código de barra, que é tudo que eu falei até agora, a questão da emissão da nota fiscal incorporada no processo logístico, resumindo ainda, reforçando a questão da embalagem para presente, um cartão de felicitação que vem junto com o presente, a emissão da etiqueta do destinatário, a emissão da DANF de forma automática, sem interação nenhuma, integração com o distribuidor para tracking, para rastreamento da mercadoria. Fabiano, a minha questão é diferente, né? Eu que estou aqui te ouvindo agora. Eu já tenho um RP, mas o RP que eu tenho, ele não trata todas essas questões, esses processos diferenciados. Existem alguns cenários, né, de lojistas físicos que começam a se posicionar no online. Então, esse é um modelo que já funciona em várias lojas, onde eu tenho a loja virtual lá em cima, o Abacus no centro, e toda a integração que eu já falei, é o mesmo desenho. Lembrando que todo esse PPT, né, esses slides, vão ser disponibilizados. E eu tenho toda uma integração com o RP próprio, independente de qual seja. Então, hoje a gente tem alguns exemplos de integração com SAP, de operações grandes, com Lynx, que é um outro RP muito forte no varejo, com TOTOS, né, Proteus, operações que esses RPs ainda não estão preparados para esses processos diferenciados. Então, já é um desenho que funciona. A gente ficando aí no meio, ao momento que a gente trabalha back-office e não trabalha ERP, a gente respeita toda a parte de obrigação fiscal, de contabilização do ERP e tratando todas essas diferenciações aí de integração com a loja virtual. E esse é um casamento aí a três, vamos dizer assim, que tem funcionado bem também. Tá ok? Só um pouquinho. Então vamos lá. Fechando, só para as conclusões, o e-commerce back-office ele entende, né, e automatiza processos do comércio eletrônico. A maioria dos RPs não está preparado ainda para fazer isso, tá ok? O back-office ele é desenhado para performar grandes volumes. Hoje, um dos maiores clientes nossos é a Netshoes, né, inclusive fez uma palestra recentemente aqui. A gente conheceu a Netshoes aqui dentro do Fast Commerce. E hoje eles têm em torno de 35 mil notas, né, por dia. Né? Pedidos são mais, nem todos os pedidos se concretizam em vendas, né, por causa de ruptura, de pagamento, de fraude. Então, o back-office já é desenhado para performar grandes volumes, tá ok? O back-office, por ser back-office, por se posicionar como back-office, como retaguarda, ele também é preparado para se integrar ao RP da empresa, tá ok? A evolução do sistema de back-office, ele vai atender de maneira ágil boas práticas de um mercado diferente, um mercado de venda não presencial, um mercado de comércio eletrônico, que está em constante evolução e se transformando. Então, é a diferença de uma empresa que está desenhada só para isso. 100% dos clientes da KPL são clientes de comércio eletrônico. Então, todo o nosso esforço está voltado para esse mercado. Qualquer fornecedor, independente de qual que vocês escolhem, como eu disse que eu estou aqui trocando experiência, a gente tem que ponderar isso, né? A experiência que tem do nosso dia a dia, tá ok? Essa é a vantagem de ter
um fornecedor especialista. E a gente consegue colocar isso no ar de forma rápida, quando a gente comparado com o RP. Existem alguns mitos, né? Se eu colocar um RP em 8 meses, 10 meses, no ar da minha empresa, eu tenho que estar feliz. 1 ano é um prazo bom, 2 anos, tem muitos casos que acontecem, dependendo do porte e do tamanho da empresa. O nosso prazo médio de 3 a 4 meses aí para implantar e fazer tudo isso funcionar de maneira integrada, tá ok? Bom, esse é o tempo que estava programado para a gente conversar. Eu deixo aqui o meu obrigado. O contato também lá com o departamento comercial. A gente tem um time lá independente de conversão ou não, como eu disse. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar conhecimento, informação. É só entrar em contato com a gente bate um papo muito parecido, aprofunda onde for preciso, entende a necessidade de cada um e vamos trocar experiência. Muito obrigado mesmo. Eu acho que agora está aberto para dúvidas, né? Isso aí. Isso mesmo. Muito bom, muito obrigado. Muito esclarecedor, pessoal. Acho que é importante entender a facilidade que um sistema aí como Abacus traz no dia a dia da sua operação, né? Com ferramentas como essa, você pode focar o seu esforço mais na área de marketing, na área comercial e deixar um sistema aí tão completo como o Abacus aí para fazer toda a gestão aí da sua loja, né? Então tá bom, agora, a partir de agora a gente abre para perguntas e respostas. Eu só vou cortar o áudio aqui um segundinho só para mostrar aqui para o Fabiano como vai funcionar, tá? Então só um segundinho, a gente já pode ir mandando aqui as perguntas. Bom, gente, já entendi agora como é que funcionam as perguntas aqui. Tem que fazer um curso de tecnologia, né? Mas no final deu certo. Primeiro, agradecimento especial aí a clientes nossos que já estão aí. Tem uma pergunta aqui. Utilizamos estoque, é do Fabiano, meu xará. Utilizamos estoque e faturamento direto do fornecedor. Onde entraria o back-office em nosso caso? Funciona assim, de maneira muito simples, a gente faz uma gestão de estoque virtual. Então eu tenho um estoque próprio e um estoque que eu chamo ele de virtual, que é o estoque do meu fornecedor. De maneira simples, eu importo um CSV, uma planilha com 2 colunas, vamos pensar assim, que é o código do produto, o EAN, e o estoque. E aí a gente já sabe que você está trabalhando com esse estoque virtual do fornecedor. A gente manda esse estoque na integração para o site, e aí o produto fica disponível para venda. Quando esse produto vier também na integração, quando o pedido vier na integração, o sistema vai tentar reservar o estoque do estoque próprio, só que não tem. O que acontece? Ele vai gerar uma necessidade de compra. O sistema vai gerar automaticamente um pedido de compra, dispara automaticamente um e-mail para o fornecedor com esse pedido. Quando o fornecedor mandar a mercadoria, agora o sistema vai saber que você tem essa mercadoria não mais no estoque virtual, e sim no estoque próprio. Aí aquele processo de logística, de separação, ele entra naturalmente. Então ele termina funcionando dessa maneira. Então eu pauso o meu pedido num estágio, que é o estágio do não tenho estoque, estou comprando, e gerencio na hora que eu tenho essa compra, a entrada da mercadoria, e depois ele libera essa mercadoria. É assim que funciona. Vamos lá, tem uma loja física e uma loja virtual. É possível integrar 2 canais de venda, físico e virtual com RP? Integrar estoque, financeiro e tudo mais? Sim, é possível, né? Tem poucas empresas, poucas ferramentas no mercado que conseguem fazer isso de maneira tranquila, né?
Por quê? Porque a vivência, né, as necessidades do lojista físico, elas são diferentes do lojista online, né? É difícil ter uma empresa com foco em duas coisas, né? Até porque também não seria foco, né? Quando eu tenho muitas coisas para tratar. O que eu recomendo é que você tenha um bom software de loja física. Esse software de loja física, assim como o RP, se integre ao estoque de loja virtual, da gestão da loja virtual, inclusive compartilhando o mesmo estoque. Esse compartilhamento ele é importante, assim, algumas operações que a gente tem dessa forma, o Abacus consegue ler o estoque da loja física, só que assim, sempre tem um conflito, tá? A gente não está aqui para se enganar. Se no final da história eu tiver um único produto lá na gôndola e tem um cliente que acabou de fazer um pedido no site, um cliente que está indo para o caixa com esse produto nas mãos, eu vou ter um conflito. Existem formas de amenizar isso. Eu posso ler esse estoque físico e contemplar um percentual, uma margem de segurança. Eu calibro uma margem de segurança dizendo, o Abacus, fala para o site vender somente 60%, 80%, 90% do meu físico. E esse 20%, 30%, 10% de margem de segurança que eu coloquei, ele vai atenuar, ele vai amenizar essa questão de eu vender um único produto para duas pessoas. Então, assim, o assunto não é simples, o assunto é complexo, dá para conviver, depende do volume. O que eu percebo de lojistas físicos que se posicionam no online, começam assim, poxa, tá todo mundo dizendo que esse negócio de internet é legal, e meu concorrente está lá, eu também tenho que estar, e ele começa sem muita cultura, é um aprendizado. Eu acho que vale a pena sim, mas logo ele vai perceber, isso é histórico, que faz sentido talvez eu segregar, eu separar o meu estoque um tanto para a loja física e um tanto para a loja virtual. Claro, gente, eu sei que isso envolve mais dinheiro, uma cobertura maior de estoque, eu tenho que ter mais mercadorias, mas enfim, eu começo a sentir isso quando eu começo a sentir o resultado positivo do e-commerce. Aí eu começo a tratar realmente separado para atender melhor o meu cliente. Mas sim, também é possível compartilhar estoque, tá ok? Já tem a do Darcy. Vamos lá, o Darcy está perguntando, o custo é acessível para pequenas empresas? Para micro, geralmente tem reclamado bastante do preço, né? A ideia não é fazer jabá aqui, realmente entra em contato com a gente e a gente conversa. Para pequena empresa faz sentido, né? Depende muito do planejamento. Claro que ninguém monta uma empresa para ser pequeno por muito tempo, né? A ideia é que a gente consiga ir acertando a mão e crescendo. E a grande pergunta que fica é, eu quero me estruturar agora para já sustentar esse crescimento ou não? Eu vou ficar um pouquinho complicado e depois, à medida que eu começo a vender, claro, eu começo a ter mais receita e eu tenho uma capacidade maior de investimento. Enfim, são questões delicadas, a gente pode ir conversando, tá ok? Mas enfim, de valores realmente preciso falar, prefiro falar caso a caso para a gente tentar modelar algumas situações aí para modelar a pequena empresa. Mas sim, a gente tem pequenas empresas, como eu disse, tem clientes que vendem ali 5 pedidos por dia, 10 pedidos por dia, não sei se é a realidade, eu falo de volume, sempre eu não falo de dinheiro, porque 10 pedidos por dia de uma joalheria, eu estou falando de um ticket médio bem diferente de alguém que vende algum outro tipo de produto, né? Então, eu nunca falo de dinheiro, de faturamento, mas sempre de volume, né? Porque é de acordo com o volume que a gente começa a atrapalhar ou não, e não com o valor do pedido. A Luciana vai mesmo na mesma linha, né? A Luciana, eu acho que eu respondi, né, Luciana, um pouco a tua pergunta também. O Nelson está falando que a empresa dele é optante do Simples, ele está em fase de acabamento da loja, considerando que ele vai estar iniciando as atividades no e-commerce, esse sistema é compatível do porte da empresa, inclusive em valor da licença? Sim, porte da empresa, sim. Né? Valor da licença, mais uma vez, vamos conversar as duas empresas juntos, tá, Nelson? Liga lá para o nosso comercial e a gente vai conversar, entender bem como é que está teu momento. E faz sentido, tá? O mercado de e-commerce é um mercado iniciante, né? Apesar da gente já estar há 10 anos fazendo isso, ele está em constante transformação, não faz sentido você ter um produto que não está voltado para quem é pequeno, né? Senão não faz sentido. O mercado ficaria muito restrito. O que é o cartão de felicitação? A Amanda está perguntando, né? Lá na Juliana Flores, Amanda, por exemplo, dentro do site, eu posso comprar um presente para minha noiva, escolho o presente, coloco uma mensagem
de presente, né, colocando meus votos de amor, de felicidade eterna. E na hora que for a mercadoria, além de ir a DANF para presente sem valor, para ela não me xingar, né, eu tenho que ir também o cartão de felicitação, que é justamente o cartão com essa mensagem dizendo que eu sou apaixonado por ela. E junto com isso pode ir uma foto também de um momento bom que a gente esteve, né, lá em Campos do Jordão, debaixo do relógio, marcando 0 graus, né, meio praxe, e eternizando aquele momento, e normalmente as mulheres gostam disso, né? Você pode falar para você também, você gostaria de receber algo com cartão, tudo bonitinho? Essa que é a ideia, né? Só que o sistema, ele jamais poderia fazer confusão disso, né? Já pensou em receber o cartão de um outro pedido, de um outro cliente, acontecendo isso? Não seria bacana. O Giancarlo fez uma pergunta, se já é possível integrar os 2 canais de venda ao mesmo tempo, né? Na parte financeira, com o que eu tenho para receber, com o que eu tenho para pagar, o estoque e o tudo mais também, né? O tudo mais eu estou imaginando que são aspectos de gestão. Sim, é possível. Nós já utilizamos, Amanda, nós já utilizamos o sistema KPL, o departamento de saque já é uma opção, pois não temos... Não entendi, Amanda, se puder complementar um pouquinho a tua pergunta, ajuda. A Josiane está perguntando que tem loja física, vende os mesmos produtos, como o back-office pode ajudar? Ele pode ajudar em toda a gestão específica desses processos diferenciados do e-commerce, né? E pode se integrar também ao teu softwarezinho de PDV da loja, né? Que ele é bastante específico. Então, provavelmente, o teu software de PDV, o teu software da loja física, não entende toda essa orquestração de gateway de pagamento, logística, picking, packing, nota para presente. Então, ele vem para complementar isso e os dois sistemas podem se complementar assim. Bom, pessoal, acho que finalizamos aqui as perguntas. Lembrando então que a gente gravou aqui, depois a gente vai colocar no nosso blog, junto com os slides. Eu queria agradecer de novo o Fabiano aí pela palestra, muito boa, e ficam os contatos dele aí para depois vocês conversarem sobre preço, sobre entender um pouco melhor como que o Abacus consegue ajudar a sua empresa, mas vale a pena mesmo entrar em contato e conversar com eles, tá bom? Obrigado, uma boa tarde a todos. Gente, mais uma vez, obrigado. Muito gostosa essa tarde aqui com a manifestação. A gente conseguiu chegar aqui e foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço para todos.